Deus é bom em todo tempo. Amém? Glória a Deus. O nome da ministração é Como Guardar o Nosso Coração. Amém? Uma das coisas que nós, os cristãos, precisamos aprender é guardar o coração. Porque, eu não sei se você repara, o mundo tem muitas coisas, né, para nos oferecer, né, para tentar levar o nosso coração. E nós vamos aprender pela palavra de Deus como guardar o coração. Porque o cristão ele precisa urgentemente aprender a guardar o seu coração. Amém? Eu vejo, irmãos, até uma certa imaturidade em alguns irmãos e em alguns cristãos, que às vezes eles me procuram para, pastor, dá um conselho aí em tal área. Eu vejo assim uma imaturidade muito grande, porque o que mexeu com aquela pessoa foi algo tão pequeno. Eu falei, nossa, se fosse uma coisa grande, então teria destruído esse irmão, né? Mas isso é o que, irmãos? Assim, o que eu vejo, tá? O meu ponto de vista, porque você pode ter o seu ponto de vista, ok? Eu vejo que algumas pessoas vêm para o culto, ouvem a palavra, acham muito bacana, né? Acho o pregador engraçado, mas não leva nada para si. Não coloca em prática aquela palavra que está sendo ministrada, né? Eu acho impressionante, desculpa aí, diretora do Rema, mas eu vou ter que falar. Eu acho impressionante, irmãos, a pessoa fazer 2 anos de Rema e no dia que ela vai pregar lá, ela prega um negócio totalmente fora dos 2 anos que ela aprendeu. Ou do que os 2 anos que ela não aprendeu. Né? Então, ouvir a igreja, ouvir aos cultos, significa uma coisa. Eu vou oferecer coisas a Deus quando eu vou para o culto, mas eu também vou receber coisas de Deus. Né? E quando eu recebo as coisas do Senhor, eu tenho que guardar no meu coração e eu tenho que colocar aquilo em prática. Porque não faz o menor sentido nós ficarmos aqui 40 minutos, 1 hora, dissertando sobre algum assunto que o Espírito Santo de Deus quer falar e você só escuta. Né? Aleluia, quem está aqui? Todo mundo que tem ouvido escuta, irmão. Né? Mas o que ele vai fazer com aquilo que ele ouviu, aí muda de pessoa para pessoa. Tá certo? E eu tenho visto que muitos crentes nos últimos tempos não têm guardado o seu coração. E se você não guardar o seu coração, infelizmente, a sua fé vai ser destruída. Ok? E se sua fé for destruída, desculpa te informar, se você pensa diferente do que a Bíblia fala, você corre o risco de perder a sua salvação. Não, mas salvação não se perde, pastor. Eu provo biblicamente para você, através de muitos textos da Bíblia, que perde salvação. Não é como foi pregado durante muito tempo. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Que conversa é essa? Uma vez salvo, tem mudança de vida. Fale para o irmão perto de você. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Tem mudança de vida. Como que uma pessoa é salva e não mudou a vida? Fica complicado esse negócio. Amém? Então nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, até mesmo porque nessa terra existem muitas coisas. Quem sabe que na terra tem coisas boas? Quem sabe? Não tem só coisa ruim. Aleluia? Fala para o irmão perto de vocês. Você gosta de dinheiro, irmão? Dá para fazer bastante coisa com dinheiro? Tá, não dá? Você gosta de bens? Gosta. Ótimo. Né? Você gostaria de estar cavando lá um alicerce lá no puxadinho lá do fundo e achar uma pepita de ouro desse tamanho? Gostaria ou não? Agora, essas coisas, as coisas desse mundo, não podem afetar o nosso coração, não podem afetar a nossa maneira de ser. Porque se isso acontecer, o nosso coração nunca vai sair do nível daqui da terra. Nosso coração nunca vai sair do nível das coisas naturais. Amém?
Para o homem natural, meus irmãos, não existem tesouros que não sejam palpáveis, coisas que possam ser tocadas. Para o homem natural não existe tesouros que não possam ser tocados. Como ouro, como prata, bens. Amém? Quem está aqui? Né? E quando eu falo ouro e prata, é tudo aquilo que o ouro e a prata pode comprar. Né? Amém? Ah, eu não gosto de dinheiro, eu gosto de viajar. Então, vai viajar sem dinheiro, quero ver como é que você consegue fazer isso. Né? Não, eu não gosto de dinheiro, eu gosto de roupa boa. Pois é. Compra roupa boa sem dinheiro, me ensina depois como é que eu vou fazer igual. Está aqui ou não? Então, existem certas coisas que nós precisamos entender. O homem natural pensa dessa maneira, que tesouros são coisas que podem ser pegadas, palpáveis. Mas existem coisas, meus irmãos, que não podem ser tocadas. São bens espirituais. E o homem espiritual, aqueles que são espirituais, esses sim conseguem, né? E veem os seus tesouros em Deus, veem os seus tesouros nas coisas invisíveis, nas coisas que não se pode ver. Aleluia? Quem está aqui? Nem tudo, meus irmãos, nessa terra pode ser comprado. Amém? Quem está aqui? Você ama alguém que está aqui dentro? Não, sem hipocrisia, né? Assim, aquela coisa, né? Vamos amar nossos irmãos, tal. Não, não é nada disso que eu estou falando. Tem alguém aí, por exemplo, olha em volta aí. Eu estava parado com a minha esposa ali e falei assim, você reparou que nós estamos cercados pelos nossos filhos e netos aqui? Você tem alguém que você ama aí? Então, esse tesouro não pode ser comprado. Esse tesouro é algo muito mais espiritual do que essas pessoas que estão. Aleluia? Está aqui ou não? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre uma pessoa natural ou uma pessoa espiritual. Você tem que se localizar. Para que você possa guardar o seu coração, você tem que se localizar, meu irmão. Você que é cristão, você que é crente, você que já aceitou Jesus como Senhor, você precisa se localizar. Você tem que entender que quando você recebe Jesus na sua vida, você nasce de novo no Espírito. E o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Você não é mais uma pessoa natural. Você não pode mais pensar como uma pessoa natural. As suas palavras já vão começar a mudar para pessoas espirituais, não mais pessoas naturais. E as suas atitudes nessa terra vão mudar. Aleluia? Quem está aqui? Glória a Deus. Irmão, eu estou falando meio soprado assim, eu não sabia, mas agora que eu vim pregar pela primeira vez, eu estou falando meio soprado. Eu estou sentindo um ar saindo a mais aqui da minha boca. Eu estou com um dente provisório aqui porque o outro está sendo feito. E ele deixou um vão grande aqui no meio, eu não tinha reparado nisso, até eu vim pregar. E eu estou falando e está fazendo... E eu não sei se isso está chegando aí, se já estiver chegando, eu já estou me justificando. Porque alguma pessoa pode falar, nossa, o pastor estava falando meio fofo, né? Dessa... Amém, queridos? E se o meu dentinho voar aí, guarde para mim. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Eu estava jantando, comendo pipoca com as minhas netas lá no cafofo delas lá e esqueci, mordi em cima e voou dente. E eu fiquei com aquele monte de pipoca na boca e botei na mão e fiquei procurando. Rose, eu engoli o dente. Rose, eu engoli o dente. E ela olhou lá no canto assim. Aqui, está aqui o dente. Obrigado. Pensei que eu tinha engolido. Aleluia. Fala para quem está perto de você aí. Pois é, meu irmão, você que é novinho, relaxa. Porque quando você ficar da idade dele, você vai entender tudo que ele está falando ali. Eu não vou ler o texto do sábio Salomão falando sobre a velhice. Não vou fazer isso, relaxa. Eu acho aquele texto
Ah, muito deprimente, porque ele é extremamente verdadeiro. 1 Coríntios 3, 1 e 2, não sei se vocês colocaram aí. Ah, beleza. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Paulo está falando com o povo lá de Corinto, uma igreja. E Paulo está dizendo, olha, eu não pude falar com vocês como se vocês fossem espirituais. Então isso significa que Paulo estava esperando que eles crescessem e fossem espirituais para que ele pudesse falar como espirituais. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Um crente que ainda não é espiritual, ele continua sendo crente, mas ele é um crente ainda carnal. O que é um crente carnal? Que ainda está ligado às coisas dessa terra. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Por um tempo, até vai. Mas crente velho, andando carnalmente, é um perigo, meu irmão. Diga para o irmão perto de você, irmãos, caminhe para ser espiritual, irmão. Ai, pastor, tem coisa que você fala aí que eu não entendo. É porque você ainda não é espiritual. Como Paulo. Eu não vos pude falar como espiritual. Paulo, ele identificou que aquele povo estava tão carnal que ele falou assim, não dá nem para me mandar o que eu quero falar com eles, porque, né? Próximo versículo. Leite vos dei de beber. Quem é que toma leite, irmão? Bebê, criancinha. É assim ou não? Bebê. Então existem bebês espirituais. E bebê espiritual não é igual bebê físico, que ele vai crescendo, crescendo, vai largando, vai deixando. Não é assim não. Tem bebê espiritual que está com 40 anos. Não sei se você está me entendendo. Né? Glória a Deus. Está com quantos anos, Cauê? 39. 40. Pensa o Cauê bebendo um mamazinho aqui, ó. E assistindo o culto. Manda ele lá para o departamento infantil. Não faz cabimento isso, mas espiritualmente falando, Paulo está dizendo que existe, que tem. Não vos dê alimento sólido. Quem é que come alimento sólido? Fala para quem está perto de você aí. Quem ainda tem dente. Amém? Quem tem dente já, cresceu, já nasceu os dentes, come alimento sólido. Tá certo? Porque ainda não podeis suportá-lo. Se você der feijoada para um bebezinho, vai dar BO, vai ou não vai? Ao invés de leite? Vai dar algum problema, não vai? É a mesma coisa que Paulo está falando espiritualmente. Olha, eu não dei uma palavra boa para vocês forte ainda, porque vocês não aguentam. Vocês ainda estão vivendo como crianças espirituais. Não é o caso dessa igreja, meu irmão. Vou falar de novo. Não é o caso dessa igreja. Essa é uma igreja que cresce rápido, porque tem muita palavra. Agora, o que se faz com essa palavra vai determinar se você é criança na fé ou se você é um crente espiritual, como a palavra de Deus diz. Nem ainda agora podeis suportar, porque ainda sois, o quê? Carnais, crentes ainda bebezinhos, crente que ainda vive nesse patamar desse mundo aqui, esse mundo físico, as coisas na vida desse crente, tudo ainda funciona como funciona para qualquer pessoa lá fora que não tem Jesus. Amém? Quem está aqui? Tem crente que ainda passando por situações financeiras ruins, ele ainda corre para o banco para pegar empréstimo naquelas instituições. Eu não vou falar aqui do que passou na minha mente agora, né? Porque pode ser que você seja da área e eu não quero te chocar, mas ainda perde dinheiro para aquelas instituições que não tem nada a ver com Deus, meu. Vão buscar em lugares, eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas eu vou continuar falando aqui. Porque o crente espiritual, ele vai buscar em Deus. Ah, mas não aconteceu, meu nome, não importa seu nome. Fala para quem está perto de você, não importa o seu nome, o que importa é o nome de Jesus. Aleluia?
Sabe, irmãos, eu quando era criança na fé, eu fazia de tudo. A coisa ficava feia, como fiz. Eu vendia carro, andava de bicicleta para pagar as contas. Quem sabe que você vender um carro para pagar suas contas? Você vai pagar as contas e daqui 60, 90 dias elas estão de volta. E você não tem o seu carro. Mas o crente não faz isso. O crente busca em Deus. O crente, diga assim, espiritual. O carnal não. Amém? Glória a Deus. O crente espiritual, ele ora. Né? Por exemplo, se você ainda está solteiro ou solteira, e você acha que o tempo está passando, e agora, o que eu vou fazer? O crente carnal faz o quê? Põe uma placa assim, doa-se. Para quem quiser. É assim, o crente carnal faz isso. Não, o que vier é lucro. Fala para quem está perto de você, vai pensando. O crente espiritual, o que ele faz? Ele ora, ele espera em Deus. Amém? Ele busca os cônjuges onde se deve buscar. Fala, pô, eu não sei porquê, que hoje eu estou super inspirado pelo Espírito Santo. Acho que eu nem vou pegar mais o papel, vou deixar rolar, sabe? Fala para uma pessoa perto de você, ei, você não vai achar coisa boa na internet. Vou falar de novo, você não vai achar coisa boa na internet. Aleluia? Na internet, até eu sou magro, tenho cabelo e barriga de tanquinho. E uns 40 anos a menos. Eu posso fazer minha imagem lá assim. Aleluia? Ninguém chega na internet numa conversa e diz, olha, eu sou um filho muito ruim. Eu acabei com a raça dos meus pais. Eu me meti em droga, eu fiz isso, fiz aquilo, os meus pais se acabaram por causa da minha vida. E agora eu estou interessado de sair de casa, 45 anos, e casar. Mas sabe, eu quero uma mulher de verdade, por isso eu vou na igreja buscar. A noção dos cabras é essa, meu irmão. Eu estou falando do lado masculino, mas tem o lado feminino também. Gente boa para casar está na igreja. Aleluia. E eu concordo 100%. Então, se está na igreja para você também. Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui, totalmente fora da mensagem, mas a Bíblia fala que não vos coloquei em jugo desigual, ou não se relaciona em qualquer área que seja, principalmente no casamento, em alguém que não tenha a mesma fé que você, o mesmo nível de fé que você tem. E isso cabe até para dentro da igreja. Aleluia, quem está aqui? Quantas pessoas já me procuraram e falaram assim, não, quer dizer, não procuraram, né? Eu fiquei sabendo depois, porque se procurasse, lógico que eu ia tentar evitar que aquela pessoa se relacionasse. Eu sou pastor. Se eu vejo que há perigo na sua vida, eu vou, o quê? Falar para você. Tá certo? Quanta gente chega assim e fala assim, eu estou me relacionando com fulano. Nossa, que legal, é? E o que ele tem a oferecer? Não, ele é crente, ele é de família crente. E? Não, ele está vindo na igreja. Uhum. Te garanto que tem pessoas que são enviadas de Satanás também, que vai para a igreja. Aleluia, quem está aqui? Fala para uma pessoa perto de você, os do capeta, os do diabo, estão lá fora, ele não precisa mandar lá. Quem interessa a ele está aqui dentro. Fala para uma pessoa perto de você, quem interessa o diabo está aqui dentro da igreja. Para fazer desviar, para fazer cair na fé e por aí vai. Aleluia. Mas a pessoa é crente? É crente. Quanto tempo?
Não, se converteu há pouco tempo. E você? Não, eu estou desde que eu me lembro que eu sou gente, eu estou na igreja. Julgo desigual, meu irmão. Está aqui ou não? Vou falar outra coisa. Entre ministérios, entre denominações, aleluia? Está aqui ou não? Sabe a vida que você leva aqui? Do jeito que você crê? Como é que você vai se relacionar com uma pessoa que não crê nada do que você crê aqui? Ou crê, tem outra doutrina? Aleluia? Não, ele vai ter que vir para cá, ela vai ter que vir para cá. Vai? Eu vou cortar aqui porque eu preciso terminar a minha mensagem. Mas se essa palavra aqui que saiu por fora aqui é para você, pelo menos pensa. Para que você não venha quebrar a cara lá na frente. Amém? Fala para um irmão de um lado e do outro, pelo menos acho que vai falar com todo mundo. Fala assim, ó, você é bem mais do que você pensa que você é. Amém? Você entende isso? Então comece a se valorizar, ok? Comece a se valorizar. Aleluia? Carinha bonita nunca foi sinônimo de coisa nenhuma. Está aqui ou não? Corpinho saradinho nunca foi sinônimo de coisa nenhuma. Eu não me troco por 50 saradão do mundo, meu, com esse corpão bonito que eu tenho aqui. Sabe por quê? Porque aqui dentro mora o Espírito Santo de Deus. E até mesmo, né, pastor Eduardo, né, pastor Rubens, nós somos templo do Espírito Santo, não kitnet do Espírito Santo. Eu estou falando que está falhando, ó, quase que o kitnet não sai. Quase que não saiu, meu Deus. Aleluia. Primeira coisa que eu vou falar com o dentista terça-feira. Quando você fizer o dente novo, fecha esse buraco aí no meio. Aí. Aleluia. Aleluia. Deus é bom? Então eu vou voltar aqui, vou tentar, tá bom? Já dei 2 desviadas aqui para fora do negócio, mas vou tentar. Então você é uma pessoa que tem um valor diante de Deus, né? Você é uma pessoa que tem valor, não se desvalorize e não aceite qualquer coisa para a sua vida. Amém? Porque algumas pessoas que são colocadas diante de você, desculpa eu falar, são qualquer coisa. São qualquer coisa. Porque você não pode destruir a sua vida por causa de outras pessoas. Você trabalhou até agora, você lutou até agora, não foi fácil você chegar ao nível que você está de fé, mesmo que não seja grande, muito grande, mas você tem um nível de fé bem, né? Bem legal. Então não joga isso fora não. Ok? Glória a Deus. Espera aí, onde que eu estou aqui? No 1 Coríntios 3, 2. Tá. 3 agora. 3, é isso? Não. Não, é só o 2, né? Então, meus irmãos, espirituais, segundo a Bíblia, são crentes maduros, igual está lá, não pedi para abrir, não precisa abrir, igual está lá no livro de Efésios. Aqueles que foram ensinados, treinados pelos 5 dons ministeriais e chegaram à estatura de Cristo, ou aqueles que sabem exatamente onde anda a fé deles. São adultos espirituais, são aqueles que Paulo está falando, olha, esses eu posso dar alimento sólido, eu posso dar alguma coisa mais sólida para que eles possam digerir espiritualmente. Então, meus irmãos, crente espiritual é aquele que cresceu na sua fé. É aquele que cresceu no conhecimento da palavra. Aquele que cresceu, né, na prática da palavra. Esses são crentes espirituais. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela oferece coisas, muitas coisas, para crentes espirituais, meu irmão. Não é para todo mundo. Aí Paulo dizendo, ó, não posso dar nenhuma palavra mais forte para vocês. Como é que Deus vai dar coisas para vocês? Como é que Deus vai se manifestar espiritualmente na vida de vocês se vocês não crescem?
Então vai estar sempre andando no nível o quê? De criança espiritual. Ou como a Bíblia fala, né? É até feio, né? Crente carnal, né? Ou crente que só anda no nível das coisas aqui da terra. Aleluia. Existem, irmãos, ministérios que trabalham só com crente carnal. O crente carnal, ele tem que ter uma coisa para ver, ele tem que ter uma coisa para tocar, ele tem que ter uma coisa para jogar nos cantos da casa para espantar o espírito mal, porque senão não funciona. Não, irmão. O crente espiritual, ele sabe quem ele é. O crente espiritual sabe que tem o nome de Jesus. Amém? Esses dias fizeram um despacho gigante lá numa esquina, lá perto da minha casa. Lá. Eu falei, não, Satanás, de novo, meu Deus do céu. Estou cansado já disso aí. Ou você ou seus servos são umas antas. E estava aquela coisa feia na esquina, repreendi, declarei salvação por todos que estavam envolvidos naquele negócio. Eu sei que eles vão ser salvos, porque ele vai perder esses servos dele aí. E falei mais. E esse treco vai ser tirado daqui. Eu não sei quem vai tirar. Se é um anjo, se é um demônio, se é um caminhoneiro, se é a prefeitura. Essa porcaria vai sair daqui. E fui embora. No outro dia não tinha nada ali no chão, meu. No outro dia. Então, nós não dependemos de coisas físicas para estarmos agindo e fazendo em prol do reino. E vivendo os tesouros espirituais. Isso é um tesouro espiritual, meu irmão. Fala para o irmão perto de você aí. Quem consegue mandar no mundo espiritual, meu irmão, tem um tesouro. Agora, é em nome de Jesus, amém? Não é pastor Delfim, nem fulano de tal, não. É em nome de Jesus. Porque o crente espiritual, ele sabe quem ele é em Cristo. E Cristo deu um nome que é sobre todo nome para ele poder usar a hora que ele quiser aqui nessa terra. O crente carnal não. O crente carnal passa pela macumba e fala, meu Deus do céu, não quero nem olhar para isso aí, ó. Nossa. Rapaz, até arrepiou, ó. Aí é dose, né? É você que tem que arrepiar o cão, meu irmão. Quando você estiver chegando, ele começa a ficar arrepiado. Fala, ih, meu, acabou a graça. Vocês estão entendendo isso? Crente carnal, diga assim comigo, crente carnal e crente espiritual. Todo crente carnal deve almejar ser crente espiritual. Ah, tá, eu estou vivendo de leitinho ainda, mas eu não vou ficar nisso aí para a vida toda. Amém? Eu vou passar para papinha, depois eu vou para o alimento sólido. Vou ficar no leitinho a vida toda. Porque, irmãos, infelizmente, a igreja ainda é considerada o que é considerada no mundo, né, que você sabe, por causa da carnalidade que tem dentro dela. Porque se nós estivéssemos agindo, a maioria, como crentes espirituais, o povo ia ter um pouquinho mais de respeito por nós. Assim como o diabo tem respeito quando uma pessoa se levanta e sabe quem ela é em Cristo. Ele respeita. Tanto respeita que fica meses e meses sem mexer os pauzinhos dele. Está aqui ou não? Glória a Deus. Aí, você que o diabo anda fazendo aí uns despachos perto da sua casa, você não fez nada até agora, meu irmão. Tá saindo como carnal. Fala para o irmão perto de você, está na hora de botar para correr, irmão. E você pode, você tem o nome de Cristo. Você tem o nome de Jesus com você. Aleluia. Você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem a palavra. Onde você colocar a planta do seu pé, você vai possuir. Ou não fez isso ainda no seu bairro? Se não fez, está agindo como carnal ainda. Não, eu tenho a minha casa consagrada. Pisa no bairro. Esse bairro é de Jesus agora, porque eu botei o pé aqui, onde eu botar meus pés, agora eu possuí. Possuí não para mim, mas para o reino de Deus. Para que eu quero um bairro? Para ter mais grama para cortar, para ter mais árvore para podar? Não. Deixa a prefeitura fazer isso, mas eu estou falando espiritualmente. Amém?
Então, é tempo, meus irmãos, de nós aprendermos a guardar o nosso coração. Porque o crente carnal não sabe guardar o coração dele. Até mesmo porque o coração dele está nas coisas aqui da terra. Está aqui ou não? Os crentes espirituais, meus irmãos, eles veem seus tesouros em Deus. Nós cantamos aqui, ó, que o Senhor é o nosso tesouro. Nosso tesouro está em Deus, irmão. Por que eu vou falar de tesouro, meu irmão? Porque nós vamos entrar no assunto coração. Nós vamos ler aqui os textos para você, quem não sabe, aprender. A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Amém? Mas a gente chega lá, tranquilo. Mateus 13, 44, o que é que diz aí? Isso aqui é algum pregador estava pregando essa semana, não lembro quem foi, eu anotei o texto, não sei se foi o Rubem, pastor Rubem. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Para um pouquinho. Presta atenção. Um campo, um terreno. Vamos passar para a nossa época, que senão fica complicado. Se descobre que num terreno tem um veio de ouro. Você estava lá andando no meio do mato, lá no terreno, e viu que tinha um veio gigante de ouro lá, coberto pelos matos. O que é que você faz, irmão? Você sai cavocando ali para todo mundo ver? Você vai atrás do dono do terreno e fala o que para ele? Quer vender aquele terreno lá? Ah, eu quero, mas é tanto. Sem problema. Aí você volta para casa, vende sua casa, vende seu carro, vende o papagaio, o periquito, vende tudo que você tem, ajunta aquele montante, chega no cara, é meu. Passa a escritura. Beleza. Passa a escritura, aí sim, você vai explorar lá, né? Quer dizer, aqui no Brasil, a lei já nem permite, né? Mas você está entendendo que nessa época, nesse tempo, nesse lugar permitia, né? Porque algumas pessoas podem estar aí, né? Mas aqui no Brasil isso não é funcionar. Mas não, irmão, é lá. Fala para quem está falando. Olha lá, naquele lugar lá, ó. Oriente Médio há 2000 e poucos anos atrás. Pronto. Né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, num terreno, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É lógico que Deus não está falando, o Senhor não está falando aqui literalmente de um campo, de um tesouro. Ele está falando de coisas espirituais. Fala para o irmão perto de você assim, se você é um crente espiritual, você vai entender espiritualmente. Se você é um crente carnal, você já pensou num terreno literal, com um negócio valioso lá dentro, que você ia comprar e tal. Tá certo? É só esse, né? Vezes 44? Então olha que interessante esse texto. Esse texto está falando de coisas espirituais mesmo. Deus e seu reino. Deus e a sua palavra são esse campo mesmo. São esse campo no qual nós podemos achar muitos tesouros. Diga assim, em Deus e no reino de Deus existem muitos tesouros espirituais. Está aqui ou não? Sabe, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. A gente é tão ligado a esse mundo natural que às vezes fica difícil de entender. Que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu passei da morte para a vida. Eu passei do natural para o espiritual. Amém? As coisas espirituais agora, para a minha vida e para a sua vida, valem muito mais do que as coisas desse mundo. Até porque nós aprendemos que as coisas deste mundo são passageiras. Mas as coisas
do Senhor, os tesouros espirituais que Deus tem a nos oferecer são eternos. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso aqui? Amém. Deus é bom em todo tempo. Ter Deus e participar do seu reino, irmão. Porque assim, às vezes a pessoa recebe a Cristo e ele quer participar das coisas do Senhor. Ele quer participar dos tesouros espirituais que Deus tem a oferecer. Mas isso requer algumas coisas, irmão. E uma das coisas que requer da vida da pessoa que se entregou a Cristo, isso faz parte do crescimento espiritual, é um negócio chamado abnegação, que inclusive eu fui até ver essa palavra interessante. Ela diz assim, que é o sacrifício dos próprios desejos. Ei, sacrifício dos próprios desejos. Quem aqui deseja coisa? Abnegação significa que eu devo sacrificar eles em prol do reino de Deus, em prol das coisas do Senhor. Se eu quiser aquele terreno, se eu quiser aquele terreno espiritual que é Deus e o seu reino, onde eu posso usufruir de todos aqueles tesouros espirituais. Sacrifício dos seus desejos, interesses, vontades e até bens materiais em favor de ter Deus e estar no seu reino. Isso significa abnegação, meu irmão. Muito parecido com a palavra renúncia, que significa desapegar voluntariamente de direitos. No reino de Deus, meus irmãos, o que impera, o que manda é o amor. E o amor não leva em consideração os próprios interesses, mas o interesse do próximo. Quem está aqui? Aleluia. Eu estou aqui, meus irmãos, pregando para você, eu quero ser crente de verdade. Eu não sei quanto a você, para ser alguma coisa de mentira, é melhor não ser. Eu prefiro tomar os esfrega de Deus e crescer do que não ouvir as verdades e continuar onde eu estou, naquele nível de crente carnal. Renúncia significa desapegar voluntariamente de direitos, desejos e coisas em favor de algo maior que nós mesmos, no caso, Deus e o seu reino. Ter Deus e sua sabedoria vale mais que qualquer coisa deste mundo, meu irmão. Se você tem Deus, a Bíblia diz que você pode pedir sabedoria a Deus. Deus e a sua sabedoria valem mais do que qualquer coisa que possa existir nessa terra. Quer ver esse texto que interessante? Abra lá sua Bíblia, ou veja aqui, em Provérbios 8, 17. Nós vamos ler até o 21. Eu amo os que me amam. Você vai ver que o texto está falando da sabedoria, mas é uma sabedoria que provém de Deus. Amém? Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Riquezas e honra estão comigo. Para um pouquinho aqui. Bens duráveis e justiça. Quem lê isso aí separado do texto? Olha o que é um texto fora de contexto, meu irmão. Se você lê isso aí, ó, você diz assim, nossa, Deus tem riqueza e honra para mim, irmão. Se você é carnal, você já está pensando nas riquezas aqui da terra. Se você é carnal, você já está pensando em honra aqui da terra. Por isso que Deus está falando, seu filho, você precisa crescer, filha. Eu vou muito além dessas coisas. Próximo. Melhor é o meu fruto que o ouro. Aí está falando do ouro verdadeiro aqui da terra. Ele está falando assim, o que eu tenho para te oferecer é melhor do que as coisas aqui da terra, melhor do que o ouro, as riquezas aqui da terra.
Olha lá. Do que ouro refinado. O melhor que você possa arrumar. E o meu rendimento, melhor que a prata escolhida. Ele está falando assim, olha, o que eu tenho para te oferecer, a renda que eu tenho para te dar, é melhor do que ouro e prata dessa terra. Amém? Quem está entendendo isso aqui? É evidente, meus irmãos, que ele não está falando aqui, né? Ele não está falando aqui em coisas terrenas. É evidente que Deus, né? Ele está se referindo a coisas preciosas, sim, mas coisas espirituais. Coisas que essas coisas que ele citou aí como ouro e prata, não pode comprar. Não tem preço aquilo que Deus tem a nos oferecer. Como é que está o seu coração em relação a essas coisas? Lembra que o nome da ministração tem a ver com o quê? Com o nosso coração. Como guardar o nosso? Como que eu posso guardar o meu coração, irmão? Agora, se você não entender essa questão dos tesouros, do que é importante para você, você não vai conseguir guardar o seu coração. Se eu aprender a respeito do que é importante e valioso para mim, aí meu coração vai estar guardado. Amém? Agora, que bens ele está falando que... Quais são esses bens que ele está citando aqui, que ele tem, que são melhores que o da terra? Aqui em Mateus 6. Ah, não, tem mais, né? Volta. Até o 21, né? Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. Ele falou que o dele é maior do que ouro e prata, então ele não está falando de bens terrenos, ele não está falando de tesouros terrenos. Amém? Quem entendeu isso aqui? Agora sim, vamos lá para Mateus 6. Olha que tipo de tesouro que ele fala aqui, irmão. Olha a comparação que Deus faz com as coisas aqui da terra. A comparação que Deus faz entre o crente carnal e o crente espiritual. Vamos chamar assim. O que é importante para o crente carnal e o que é importante para o crente espiritual. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Tesouro sobre a terra, meu irmão, é tudo que a terra pode oferecer. Porque aquele que acumula tesouro na terra, irmão, o coração dele vai continuar terreno, vai continuar carnal. O coração dele não vai estar guardado. Sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Espera um pouquinho. O contexto disso aí, irmão. O contexto, para você entender. Porque você pode falar assim, mas o que tem a ver a traça? O que tem a ver a ferrugem? Nessa época, aço era muito caro. Chegava a bater quase ali com aço. Era uma coisa tão rara, tão rara. Para vocês verem como era raro, as espadas desses caras eram feitas de bronze. Não era feita de aço. Veio depois, posteriormente. E a traça. Lá no Oriente Médio, meus irmãos, muito da fortuna das pessoas era em tecido. Fala para uma pessoa, tecido. Roupas finas. Haviam roupas, irmãos, que eles... Era mais cara do que um carro hoje. Uma vestimenta festival, que eles falavam, que era para festa, custava mais caro que um carro. Era feito de seda, era feito de materiais caríssimo. Mas chegava a tracinha lá e ó. Quem já viu estrago? Eu tenho uma raiva desse bicho, mas às vezes eu pego uma camisa tão querida e vou lá, tem um furinho. Eu falo, mas que é isso aqui aí? Isso é traça, aquelas pestes que ficam aí grudadas aí na parede. E não tem jeito. Quando ela vai, ela identifica o alvo, ela vai lá. Ela não quer saber a marca, não quer saber quanto custa. Ela vai lá e vai comer.
né? Eu não sei o que elas tanto gostam de comer, né? Esse material, né? Corrói os... E ladrões, fala para o irmão perto, e ladrão é ladrão a vida toda, do mesmo jeito. Fala aí, é esse aí, ó, esse aí. Né? Então o ladrão, ele vai lá, ele escava, ele passa por baixo e rouba e por aí vai, né? Vai mais um pouco. Mas, agora, ele falou dos tesouros da terra. Mas ele está dizendo aqui, ó, Senhor, mas ajuntai para vós outros, para vocês, para nós, tesouros no... Aonde? No céu. O tesouro do céu, lá não tem traça, lá nada corrói, e lá não tem ladrão. Fala para o irmão perto de seus, ladrão estão lá no lago de fogo. Está aqui ou não? A não ser os ladrão convertidos, né? Como tinha um do lado de Jesus que se converteu e outro não se converteu, né? Olha lá. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Tem mais um? Mais um. Por quê, ó? Super importante. Porque onde está o quê? Vamos analisar esse texto, irmão? Presta atenção. É o seu coração que manda no seu tesouro? É isso? Onde está o seu coração, lá está o seu tesouro? Não. É onde está o seu tesouro. É lá que está o seu coração. Irmãos, nossos tesouros possuem nosso coração. Vou falar de novo. Os nossos tesouros têm a posse do nosso coração. Onde eles estiverem, lá estará o nosso coração. Então eu tenho que aprender a escolher bem os meus tesouros. Se carnais ou espirituais. Olha que interessante como Deus faz. Deus está nos ensinando, Deus está nos dando uma chave, meu irmão, aqui essa noite. Para nós aprendermos a guardar o nosso coração. Eu não posso guardar o meu coração que segue o tesouro, onde o tesouro for, o meu coração vai. Eu não posso guardar ele se ele estiver no lugar errado. Se eu estiver dando valor para o tesouro errado. É por isso que Deus está falando isso. É por isso que Deus está tratando sobre isso. Que Ele está dizendo, olha aqui. Se você não aprender a lidar com seus tesouros, o seu coração não vai estar guardado. Se você aprender a colocar o tesouro no lugar certo, o seu coração vai estar lá. Volta um aí. Mas ajuntai para vós tesouros aonde, irmão? Ah, então se o meu tesouro estiver no céu, onde é que vai estar meu coração, irmão? Quem está entendendo? Você quer saber o que vai acontecer com o seu coração? Aprenda a escolher bem o seu tesouro. Algumas pessoas ainda estão sofrendo, mesmo tendo Jesus. Às vezes dá a impressão, né, para algumas pessoas que não conhecem a palavra, que a fé está falhando. Aí eu lembrei daquele profeta, né, que diz que a fé não costuma falhar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se o meu tesouro continuar aqui na terra, nas coisas daqui dessa terra, jamais eu vou conseguir guardar o meu coração. A minha fé não vai ser válida. Eu vou continuar aqui tentando e nada vai acontecer. Aí eu vou pôr a culpa em Deus. Eu vou pôr a culpa na palavra. Eu vou pôr a culpa no pregador que disse que era daquele jeito e não é. Porque não acontece comigo. Eu já fiz isso que ele mandou, fez coisa nenhuma, porque o seu tesouro continua nessa terra e seu coração está sem guarda. E aquilo que vier vai entrar no seu coração. Aleluia. Vamos falar de fé? Por que a fé de algumas pessoas não está funcionando?
Porque a fé funciona como? Eu tenho que crer aonde, irmão? Ah, no coração? E confessar com a boca. Se o meu coração está junto com o meu tesouro aqui na terra, a minha boca fala do que está cheio o meu coração. Se o meu tesouro for no céu, a minha boca fala do que está cheio o meu coração. Eu vou falar das coisas lá do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Quem está entendendo isso aqui? Guardar o coração, meu irmão, não é uma atitude que eu tomo e vai acontecer. Não, eu tenho que começar lá nas bases. Ninguém constrói uma casa, meu irmão, começando do telhado, mas ele começa nas bases. E as bases é onde está o seu tesouro. Essa é uma chave que Deus está dando para nós aqui essa noite. Onde está o seu tesouro? Só você pode responder isso. Só você pode responder isso. Onde estiver o seu tesouro, é ali que a coisa vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Essa chave poderosa que Deus está nos dando. Se eu fosse você, eu guardava isso no mais profundo do seu coração. Essa palavra eu tenho certeza que veio direto do Espírito Santo. Eu já disse ela aqui hoje. Nossos tesouros possuem o nosso coração. Os meus tesouros possuem o meu coração. Se Deus for o meu tesouro, Ele possui o meu coração. Se o reino de Deus for o meu tesouro, o reino de Deus possui o meu coração. Se Jesus for o meu tesouro, Ele possui o meu coração. Se o Espírito Santo for o meu tesouro, Ele possui o meu coração. Essa é a chave poderosa que Deus está dando para nós aqui essa noite. Porque muitas vezes nós não entendemos porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida. Porque nós achamos que estamos fazendo certo. Mas quando você volta, a base, o alicerce da casa está todo errado. Está todo baseado em coisas aqui dessa terra. Mas não. Tudo que envolve a vida do crente tem que ser no céu. Tem que ser nas coisas do Senhor. No mundo espiritual. Nas coisas espirituais do Senhor. Amém? Amém ou é de mim? Nosso coração segue, meu irmão, nosso tesouro. Se na terra ou se no céu, ali estará nosso coração. Ele vai sempre seguir. Você não vai ter um tesouro aqui na terra e o seu coração lá em Deus. Não vai conseguir fazer isso. Amém? Sabe que eu vejo nisso daí um pouquinho de... Deus, ele é bem radical no que diz respeito à sua vida, meu irmão. Vou falar sério aqui agora. Deus, ele é radical no que diz respeito à sua vida. Se você acha que Deus vai aceitar que você seja compartilhado por outro que não seja só ele, você está bem enganado. Fala para o irmão perto de você. Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de você. Nossa, mas isso não é um sentimento ruim? Depois você conversa com ele, porque está na Bíblia, não sei. Mas ele diz que ele tem ciúmes. E ele não vai te dividir com outra coisa. Ele não vai se oferecer a você. Sabendo que o teu coração está em outro lugar. Amém? Eu não sei se você reparou em um dos textos que nós lemos, que ele diz que ele ama quem ama a ele. Você leu esse texto ou não? Estranho, né? Parece. Quando eu li esse texto, falei, nossa, mas
Deus está sendo radical aqui, né? Hã? Mas é verdade. Ele não vai dividir nunca. Ele vai falar assim, ó. Você escolhe seu lado. Escolhe onde você... Escolha quem é o seu tesouro. Ou as riquezas dessa terra, ou eu mesmo lá no céu. Amém? Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. É você, Rose? Poxa, logo tu, Brutus. Vou ler de novo. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí você pensa que Deus está falando de uma forma genérica, mas não. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aí ele já falou do que ele estava querendo dizer. Ó. Tudo que eu falei estava falando em relação a mim e as riquezas dessa terra. Em outras versões, até o nome de um demônio, né, chamado Mamon. Né? Mas são riquezas. Os demônios... Né? Deixa, eu não vou falar que passou pela minha cabeça aqui, porque eu ia entrar nas instituições financeiras, mas deixa para lá. Vamos lá. Eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de Jesus, tá certo? Você não pode servir a Deus e as riquezas. Não tem como. Escolhe um lado. Dê valor para aquilo que você achar que deve dar valor. Porque se você escolher as coisas aqui dessa terra e continuar sendo um crente carnal, diz que um deles vai se aborrecer. Se eu continuar sendo um crente carnal, fala para o irmão perto de você, Deus vai se aborrecer com você. Rapaz, ó, se o diabo se aborrecer comigo, eu falo assim, ó, faça o favor de se aborrecer comigo. Mas Deus... Quem já leu, dura coisa cair na mão do Deus vivo? Quem já leu isso aí na Bíblia? Já leu ou não? Eu li aquilo e falava, rapaz, espera aí, mas é meu pai, é Deus e coisa e tal. Ei, qualquer coisa que aconteça com você, se você estiver de boa com Deus, você corre para Ele e ora e pede, clama, e Ele vai vir em seu socorro. E saiba que quem vai vir em seu socorro é poderoso para resolver. Agora, quando é Ele que está do outro lado, eu estou aborrecendo a Deus. Eu vou correr para onde, meu irmão? Amém? É como a Bíblia diz, é como dar soco em ponta de faca, vai se machucar. Eu gosto da expressão bíblica, né? Todo mundo já sabe, né? Recalcitar contra os aguilhões. Olha. Mas se eu falasse recalcitar contra os aguilhões, 90% ia falar, que foi que esse cabra falou aí? Né? Dar soco em ponta de faca. Uma pessoa está com uma faca assim, você vai lá e dá um soco na ponta da faca. Pelo menos uns 2 dedinhos vai voar longe. É assim, não? Com Deus é a mesma coisa. Quem é que vai encarar Deus, meu irmão? Para que eu vou escolher as riquezas? Para que eu vou ficar vivendo ainda uma vida de crente carnal aqui nessa terra? E Deus se aborrecer de mim? Mas você é filho. Pergunta para o irmão perto de você nunca se aborreceu de filho, não, irmão? Nunca? Eu já me aborreci. E eles viram a minha ira. Aleluia. Quer dar um testemunho aí, Cauê? Não. Adriano? Nada? O Thiago já foi mais sossegadinho. Escapou, né? Aleluia. Quem está aqui?
O fato de nós sermos filhos, meus irmãos, não quer dizer que nós não possamos aborrecer a Deus. Até mesmo porque a Bíblia diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo que habita em você. Não faça isso. Então, nós precisamos, irmãos, definir o que é precioso para nós. Deus, ou o dinheiro, ou as coisas dessa terra, ou as coisas que o dinheiro pode comprar. Essa resposta pode definir todas as coisas da nossa vida, meu irmão. Eu faço um apelo para você aqui. Analisa bem sua vida no que foi ministrado aqui essa noite. Porque a escolha que você fizer aqui essa noite pode definir toda a sua vida. Quer ver só o próximo texto? Pode pôr aí, Provérbios 4. Texto bem conhecido da gente. Leia aí, ó. Porque deles o quê? Sobre tudo que eu devo guardar. Eu tenho que guardar o meu coração. E nós aprendemos aqui que para guardar o coração, eu tenho que definir onde está o meu tesouro. Se o meu tesouro está no céu, ele já está guardado. Meu coração está no céu. Se eu escolhi as coisas da terra, meu coração não está guardado, porque ele está sujeito às coisas deste mundo. Agora, o interessante desse texto é, eu devo guardar meu coração sobre tudo. É a coisa, irmãos, quando a Bíblia fala sobre tudo, sobre todas as coisas. Se eu fosse falar para você que eu considero esse, se não um dos textos mais importantes da Bíblia, você vai achar que eu estou exagerando, mas é um dos textos mais importantes da Bíblia. Sabe por quê? Por causa daquela parte lá. Porque dele, do meu coração, procedem as fontes. Outras versões diz as saídas da vida. Fala para o irmão perto de você. Sabe os rolos que de vez em quando a gente está envolvido? Tem que ter saída. Sabe de onde vai vir? Do seu coração. E se seu coração estiver errado, você não sai. Se seu coração estiver certo, estiver em Deus, Deus vai te inspirar. Deus vai te falar, vai falar com você. Deus vai mostrar todas as coisas para você e vai ter saída. Toda a sua vida depende disso, meu irmão. Toda a minha vida depende de eu colocar o meu coração no meu tesouro. Eu definir o meu tesouro como algo mais importante da minha vida. Deus tem que ser o meu tesouro. As coisas do Senhor têm que ser o meu tesouro. Jesus, o Espírito, a palavra tem que ser o meu tesouro. E vou mais longe ainda, algo que veio agora no Espírito aqui. Olha para duas pessoas aí do lado. Eles também são o teu tesouro. Porque ninguém consegue agradar a Deus passando por cima dos irmãos. A Bíblia diz, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus que não pode ser visto, se não ama o seu irmão que pode ser visto, tocado. Amém? Então, o nosso tesouro tem que estar nas coisas do Senhor. Guardar nosso coração é exatamente definir onde está o nosso tesouro.